Então, pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou mostrar algumas formas de instalar e testar um IDR, interruptor diferencial residual. Então, pessoal, esse é o IDR tetrapolar de 63 amperes e ele possui 4 polos de entradas, sendo que uma para o neutro e 3 para as fases, caso você queira fazer sua instalação trifásica. Ele pode ser ligado nas tensões 127, 220, 380 ou 440 volts, mas para isso você deve verificar no manual do fabricante se esse camarada aceita ligar essas tensões. Nesse DR está instalado 220 volts, fase-fase. O neutro também está ligado, mas eu não estou utilizando ele nessa ligação. E para um bom funcionamento desse camarada, ele tem um ponto onde você deve estar ligando uma das fases para que esse cidadão funcione corretamente. No caso, aqui eu tenho o polo do neutro, então polo 1, polo 3 e polo 5, que são as entradas do IDR, do DR, o polo do neutro e polo 2, polo 4 e polo 3. Então, as entradas e as saídas do DR. E o ponto aqui do DR, onde eu tenho que estar ligando uma das fases, então, instalação 127 ou 220 volts, eu tenho que estar ligando uma das fases nesse ponto. E esse ponto nesse DR é o polo 1, tem DR que é o polo 3, tem DR que é o polo 5, depende aí a marca e o modelo do DR. Agora você já sabe, para um bom funcionamento desse camarada, você tem que ligar aí uma fase nesse ponto do DR. Instalação 220 volts, as duas fases e o neutro, só que eu não estou utilizando o neutro nessa instalação. E agora é só ligar o disjuntor geral e o DR e a instalação está funcionando corretamente. Esse é o botão de teste. Caso você queira fazer um teste aí, se o seu DR está funcionando, você faz isso e seu DR vai desarmar. Esse botão de teste, ele serve aí caso haja aí uma fuga de corrente, o seu DR vai desarmar. Eu também posso fazer instalação em 127 volts nesse DR. Então está entrando fase e neutro no DR e a saída está alimentando a lâmpada. E só fazer o teste, está funcionando e o botão de teste do DR também está funcionando. Você pode estar fazendo uma instalação como essa aí na sua casa. Eu posso estar fazendo instalação nesse camarada 220 fase, sem utilizar o neutro na instalação, somente as duas fases, em cidade que chega no padrão de energia 220 fase, sem utilizar o neutro na instalação. Instalação 220 volts, onde eu não utilizo o neutro, estou alimentando o DR com esse barramento bifásico, inclusive o neutro, para que esse camarada funcione corretamente. Então, disjuntor geral, DR e o circuito está funcionando. E o teste para ver aí se houver aí uma sobrecarga, se esse camarada vai desarmar. Está funcionando, quer dizer que o DR foi ligado corretamente. E esse camarada eu vou ligar de outra forma para você ver aí o funcionamento, como que é aí o funcionamento sem esse barramento bifásico. Outra forma de instalação do DR, sem o barramento bifásico, aqui eu estou utilizando o polo 1 e o polo 5 de entrada e de saída o polo 2 e o polo 6 do IDR. E vamos estar fazendo o teste. Circuito está funcionando e vamos fazer o teste aí se esse camarada vai desarmar. Não está desarmando, isso mostra aí que o seu DR não está funcionando corretamente, apesar que o circuito está energizado, o circuito está funcionando. Outra forma de ligação no DR, aqui eu estou utilizando o polo 3 e o polo 5 e na saída o polo 4 e o polo 6 desse camarada.
e vamos fazer o teste se vai funcionar. Então o circuito está funcionando, o botão de teste não está funcionando, porque nessa situação, para esse botão de teste funcionar, você tem que alimentar todos esses camaradas para esse cidadão funcionar corretamente. Então, vou fazer o teste aqui com o barramento bifásico para você ver que vai funcionar corretamente. Então, pessoal, voltei com o barramento bifásico, estou alimentando todos os polos de entrada do DR e a saída eu estou usando o polo do neutro e o sexto polo de saída no DR e vamos fazer o teste se esse camarada vai funcionar corretamente. Então, depois que eu alimentei todos os polos do DR, mudei aqui a saída, eu posso também estar colocando nessa quarta saída, que vai ser a mesma coisa, e esse camarada vai funcionar corretamente. E se eu mudar de fase, ele não vai funcionar, porque não é a mesma fase, e esse camarada aí não vai funcionar, porque não é a mesma fase. Então, fase 1, fase 2, fase 1 e fase 2. Se for uma instalação trifásico com o neutro instalado, o seu DR vai funcionar corretamente, porque todos os polos estão alimentados e as saídas você já vai usar todas porque é trifásico. E lembrando, se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.